CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, e nós estamos aqui para dar prosseguimento a esse trabalho da divulgação da doutrina espírita com mais uma palestra do nosso irmão Éder Andrade sobre o tema Quando é chegado a hora da partida. É uma palestra inédita, o chat está ao vivo, as pessoas podem se comunicar por ele, e toda e qualquer sugestão ou dúvidas, deixem comentários, por favor. Como é de costume, a nossa querida irmã Nízia vai ajudar a harmonizar o ambiente tocando uma música. E eu gosto muito do Doce Maria. Nízia, é com você. Linda essa música, Nízia. Linda, linda, linda. Sou apaixonada por Doce Maria. E dando prosseguimento
a nossa harmonização, vamos ler uma página de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, lição número 2. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Joana de Ângeles. É muito importante trabalhar. O trabalho é vida, como a Joana diz. Tá? O trabalho gera bônus horas, mesmo o trabalho remunerado. Quando bem feito, feito realmente de maneira correta, certa, com amor, ele gera muitos bônus horas a quem está encarnado, e o trabalho no plano espiritual também é muito importante. Agora vamos orar. Deus Pai, de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, mentor espiritual da nossa casa, nós pedimos que nós possamos levar esse trabalho à frente, que nós possamos ter sempre um palestrante que possa trazer uma palestra a contento de cada um. Que cada pessoa, ao assistir esse trabalho do nosso irmão Éder, ele saia confortado, porque era um tema muito difícil, um tema complicado de se entender. Mas que ele toque o coração de cada um presente nesta live, nessa palestra, nesse trabalho pré-gravado. Que a espiritualidade amiga esteja em cada um lar. E aquele irmão que colocou um copo com água próximo, ao findar a palestra, que ao beber, ele receba também o passe espiritual à distância, bem como todo e qualquer remédio necessário ao seu refazimento físico e espiritual na água fluidificada. Muito obrigado, que assim seja. Éder, querido irmão, é com você. Fique com Deus. Prezados amigos, alguns me conhecem, meu nome é Éder, eu sou do Consolador Comunidade Espírita Cristã. Eu estou aqui para bater um papo fraterno com os companheiros a respeito desse momento em que nós estamos vivendo. Essa grande transição planetária que está desafiando a todos nós, quando uma grande pandemia se espalha por todo o planeta, levando os homens a deixarem de lado as suas diferenças e, de uma maneira altruísta, procurarem se unir em prol do bem comum. Na verdade, existe há muito tempo, desde a antiguidade, cataclismas, doenças consoladoras, grandes problemas que assolam a humanidade, chamando a atenção do homem para a vida espiritual e também o ajudando num processo de alavancar a sua evolução. Allan Kardec nos legou, através do Livro dos Espíritos, um conhecimento muito grande, quando ele fala a respeito da destruição necessária para que as pessoas reconstruam o mundo em que elas vivem. Então nós podemos dizer que ao longo desses últimos 12 ou 13 meses, nós estamos desconstruindo uma sociedade para construir uma sociedade melhor. E essa construção, ela envolve objetivos em comum, principalmente no que diz respeito à fraternidade, à solidariedade, à prática do amor ao próximo, à caridade, à compreensão de que
estamos sujeitos a uma doença, uma pandemia, que o controle está difícil e que depende muito da fraternidade e da união dos povos. Nós, nesse encontro, vamos trazer à tona passagens do Livro dos Espíritos, passagens da história da humanidade, para que os amigos possam pensar um pouco que nós, desde a antiguidade, já somos assolados por grandes fenômenos da natureza, obrigando o homem a se curvar diante do mundo maior e tentando se modificar enquanto ser humano. Vamos começar a ver essas passagens como uma reflexão individual, que cada um faça a sua. Ricardo, pode subir a imagem aí para a gente, do PowerPoint. Então, vejam, nós estamos colocando aqui para os amigos uma vibração pelos que partiram. Por que isso? Porque desde a antiguidade ocorre o processo de desencarne coletivo, individual, em direção ao mais alto. Mas nós nunca paramos para pensar que a espiritualidade ela pode alavancar o nosso processo de evolução. Vai depender muito da nossa maneira de enxergar isso. E às vezes, antes de reencarnar, a gente vê isso em alguns livros, como No Mundo Maior, de Chico Xavier, psicografado por Chico, mas ditado por André Luiz, que homens abnegados se dispõem a sofrer, desencarnar em grandes acidentes aéreos ou acidentes coletivos, com que propósito? Não apenas evoluírem enquanto espírito imortal, mas também oferecerem à sociedade a oportunidade de um processo de mudança, de transformação. Bom, então nós vamos ver aqui, em outros conceitos disseminados por Sócrates, a vida ela já existia há muito tempo. A letra está um pouco pequena aqui, mas então Sócrates ele afirmava para a humanidade, já naquela época, vejam bem, isso na época da Grécia Antiga, que o homem desencarnava e tornava a reencarnar. O princípio inteligente que se manifestava por intermédio de um corpo físico, ele poderia, em outras encarnações, se apresentar com uma personalidade diferente. Então, é interessante que a gente pare e pense que os mortos voltam a nascer, palavras deles, tá? E esses mortos vivem uma nova experiência num corpo de carne e depois tornam a desencarnar. Então, essa visão que eu coloquei aqui, que é a visão de Platão em relação à reencarnação, sobre a reencarnação, é para que a gente possa ver que desde a antiguidade existia uma visão de que a vida não se limitava ao corpo físico. A vida, ela transcendia ao corpo físico. E como é que eles sabiam isso? Sabiam por conta da mediunidade. No Egito Antigo, só para vocês terem uma ideia, encontraram papiros em algumas das sepulturas que eram verdadeiras cartas endereçado aos mortos. Vejam que coisa interessante, de tal maneira que a carta era feita por uma mãe endereçada a um filho que já havia desencarnado.
e ela pedia a seu filho que se encontrava no mundo espiritual que pudesse interceder pelo filho que ainda estava encarnado. Então, se no Egito Antigo ainda existia essa possibilidade, já existia essa possibilidade, o que vai acontecer? Ele já tinha uma visão de que a vida não terminava com a morte do corpo físico. Na Grécia, no Egito, em vários povos, eles tinham a noção da sobrevivência da alma, da sobrevivência da personalidade que se manifestava naquele corpo físico, tá? Então vejam bem, e Allan Kardec nos deixa um legado para que a gente, no momento em que nós conhecemos o processo da morte e no momento em que nós procuramos ter um entendimento maior sobre o fenômeno, fica mais fácil lidar com ele. Não existe morte, existe uma mudança de endereço cósmico. Essa mudança faz com que nós, que somos espíritos imortais, a gente venha se libertar desse corpo de carne que estamos presos e por intermédio desse corpo nós nos comunicamos, tá? Esse corpo vai deixar de existir e nós retornaremos ao mundo espiritual e vamos despertar. E aonde que a gente pode ver isso? Em quase todos os livros psicografados. Eu vou citar 2 aqui muito conhecidos: Nosso Lar, com André Luiz, e Memórias de um Suicida, com Camilo Castelo Branco. São 2 livros, inclusive Camilo Castelo Branco, ele é até mais didático nesse aspecto, porque Camilo Castelo Branco, ele diz claramente: eu nunca imaginava que existisse vida após a morte. E aí fica claro para ele o seguinte, que quando ele tirou sua própria vida dando um tiro no ouvido, que foi a maneira com que Camilo Castelo Branco deixou a sua encarnação no final do século XIX para o século XX, né, em Portugal, em Lisboa, Camilo Castelo Branco, ele não imaginava que ele estava apenas se desligando do corpo físico, mas que seu corpo espiritual, que é ele, é o espírito imortal, ele vai continuar existindo pela eternidade. E quem tiver a oportunidade de ler esse livro, Memórias de um Suicida, o faça, porque é extremamente interessante a gente poder interagir com a narrativa de Camilo Castelo Branco. Então, Kardec, ele deixa claro para todos nós que o conhecimento do fenômeno da morte e do desligamento do corpo, do espírito em relação ao corpo, é um facilitador. Quando nós não morremos, nós desencarnamos. Isso é o ponto central. Nós vamos viver o corpo físico vive o fenômeno da morte orgânica. E nós, na condição de espíritos imortais, vamos desencarnar. Então nós temos aqui pergunta do Livro dos Espíritos para os amigos, para que possam refletir a respeito do progresso da humanidade. Há determinados momentos que a espiritualidade ela promove um progresso através de grandes cataclismas, para que a população possa evoluir. Em outras palavras, uma classe de aceleração. Quem nunca teve a oportunidade de ver nas escolas modernas criarem classes de aceleração para que os filhos possam, participando dessas classes de aceleração, amadurecerem, conseguirem ganhar tempo? Alguns espíritos, e Camilo Castelo Branco eu volto a falar porque eu acho um clássico esse livro, é um livro que eu já tinha muito tempo em vistas de estudar. E ultimamente eu estou estudando esse livro mais detalhadamente. E ele mostra que a espiritualidade, dependendo do quadro em que nós nos encontramos, nos oferece a oportunidade de nós acelerarmos o nosso processo
de evolução. Quem não lembra daquelas provas de madureza que tinha antigamente na década de 60, para os anos 70, aquelas pessoas que paravam de estudar, mas elas gostavam de ler, gostavam de se informar. Chegava um determinado momento que o indivíduo ele tinha um conhecimento informal, mas ele não tinha certificado. Então ele ia, fazia uma série de provas que, se ele tivesse aquele conhecimento, ele pudesse estudar em casa de maneira informal e fazer as provas, ele fazia as provas e ganhava o certificado. Eu mesmo, como professor, trabalhei em cursinhos chamados cursos artigo 99 e, ao mesmo tempo, curso supletivo, que permitia que o indivíduo que tenha ficado muito tempo parado, ele pudesse fazer um teste, fazer uma prova. E às vezes ele ia eliminando as matérias, eliminava português, matemática, história, geografia. E a espiritualidade, ela nos oferece às vezes a oportunidade. Ou a gente dá uma alavancada significativa na nossa evolução, passando por grandes desafios, ou nós vamos homeopaticamente subindo degrau a degrau. A espiritualidade, ela avalia a nossa situação pessoal de vida e nos oferece isso. Alguns têm condições, outros pedem, mas não lhe é concedido. Por quê? Porque eles não estão em condições de se alavancar espiritualmente, porque ainda estão muito presos às paixões terrenas. Bom, então vejam bem, nós separamos aqui para os amigos as leis de destruição, tá? Que é o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Lei da Destruição, flagelos, destruidores e guerras. E dentro desse quadro de flagelos e destruidores e guerras, eu separei alguns itens para conversarmos. Lógico que não dá para falar de tudo, porque senão nós ficaríamos aqui horas falando, porque são tantas situações que aconteceram ao longo da história do homem que serve para mostrar que o fenômeno que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, do Covid, que vem desde o final de 2019, na metade de 2019 na China para cá, isso tudo não é algo exclusivo desse momento que nós estamos vivendo historicamente. Chico Xavier preveu a transição planetária. Divaldo escreveu um livro da transição planetária, se eu não me engano, por influência de Manuel Filomeno de Miranda. Eu acho que me corrijam depois se eu estiver errado. Manuel Filomeno de Miranda ajudou Divaldo a organizar essa obra. Muito interessante, Transição Planetária, para mostrar que nós estamos passando por uma grande mudança vibratória. E essa mudança vibratória está levando os homens a modificar a sua conduta diante um dos outros. Nós temos que deixar agora, de uma vez por todas, o homem velho para trás. Deixarmos as mágoas de lado, os ressentimentos. O mundo novo que está começando a aparecer lá na luz do final do túnel vai exigir um verdadeiro salto triplo, né? Como se dizia antigamente naqueles circos, naqueles espetáculos, que o ginasta ele deu um salto mortal triplo, algo parecido que a história está exigindo de cada um. Que a gente possa se modificar, que a gente possa compreender que em determinados momentos da história da humanidade, vejam bem, história da humanidade desde a antiguidade até os dias de hoje, de vez em quando, a espiritualidade, ela reavalia a evolução nossa como um todo e manda uma doença consoladora, uma pandemia consoladora, para que as pessoas possam se aproximar uma das outras, para que as pessoas possam ter mais responsabilidade diante da sociedade, diante da natureza. E o homem precisa parar para pensar.
é, digamos, uma parada técnica. Quem se lembra antigamente daqueles jogos de basquete, que o técnico do basquete fazia um sinal assim para todo mundo, né? Se eu não me engano, que ele pedia tempo. Então é como se o homem, a humanidade está tendo a necessidade de fazer um pit stop, uma parada técnica, para que a gente possa reavaliar a nossa conduta enquanto espíritos imortais. Porque enquanto muitos estão aí na balada, curtindo uma rave, outros não têm como sair de um hospital, nem tem como entrar num hospital porque não tem leito suficiente, e ao mesmo tempo a gente vê uma grande quantidade de moradores de rua que não tem para onde ir. Então a gente tem que se lembrar disso. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um dos primeiros flagelos destruidores que eu selecionei, que foi a erupção do vulcão Vesúvio em Pompeia e Herculano. Vejam bem a data, Pompeia e Herculano. Essas duas cidades foram cobertas pelas cinzas do vulcão Vesúvio. A cidade de Pompeia foi completamente destruída. Ainda hoje, os arqueólogos, historiadores, pesquisadores descobrem coisas fantásticas, como, por exemplo, as pessoas foram petrificadas pela alta temperatura e as cinzas do vulcão. Então nós podemos observar, por exemplo, aqui ao lado, né, a figura das pessoas petrificadas. A cidade ficou intacta, porque aquela nuvem de aquele pó vulcânico do magma cobriu uma nuvem de poeira a uma altíssima temperatura, cobriu e petrificou a cidade. Herculano não foi tão destruída quanto Pompeia. E aí a gente poderia se perguntar, mas por que isso aconteceu? A espiritualidade conduziu muitos encarnados comprometidos em um passado para passarem por essa grande prova próximo a essas duas cidades ou nessas duas cidades. As terras próximas ao vulcão são terras muito férteis, boas para plantação, para agricultura. Então as pessoas se deslocaram para lá para plantar. Quem foram essas pessoas? Indivíduos comprometidos no pretérito. Indivíduos que foram até ali para viver sua vida e ter um desfecho que nós chamaríamos trágicos, mas sob a visão espiritual, terem a oportunidade de dar uma alavancada na sua evolução, passando por um desencarne tão violento quanto foi esse. Quem viu o filme Pompeia, que passou no cinema, no filme deixa claro, todos desencarnaram. Em Herculano não, mas em Pompeia desencarnaram todos. Então, pelo menos, dentro dessa sequência que eu escolhi, tá? Nós temos aí um caso muito grave de desencarne coletivo, aonde toda essa população perdeu a vida, se nós podemos dizer assim, coletivamente, porque eram espíritos que apresentavam provas, reparações, resgates espirituais muito semelhantes. E foram todos agregados ali, próximo àquele vulcão, para que quando ocorresse a erupção, todos desencarnassem coletivamente. Bom, maremoto e terremoto. Tá? Então, o primeiro caso foi a erupção vulcânica. A segunda, a gente já vem para o momento atual. A tsunami que aconteceu na Indonésia, que a água invadiu e também virou caso de filme que apareceu, tá? A água invadiu aquela região da Indonésia, destruindo e levando à morte de muitas pessoas. Um número que
ultrapassa 200 mil. Eles não têm ideia, porque muitas pessoas naquela região eram nativos que viviam ali. O que nós podemos imaginar sob um ponto de vista espiritual, que a espiritualidade tenha levado a muitos companheiros comprometidos a reencarnar naquela região, para que eles pudessem reparar faltas cometidas em um passado distante através de um maremoto. Da mesma forma que no Haiti, o terremoto que aconteceu, que o Brasil enviou até uma força de paz para o Haiti. E lá no Haiti, nós tivemos o falecimento, o desencarne de uma brasileira, né, que ela era da Pastoral da Criança e ela estava lá numa missão humanitária. Ela vem a desencarnar soterrada pelo terremoto lá no Haiti. Então vocês vejam, falamos de vulcões em erupção, no caso Pompeia e Herculano, e citamos aqui o caso do maremoto e o caso do terremoto. 3 situações que aconteceram em momentos diferentes da nossa história. Mas com que propósito? O processo reparador. Os espíritos que estão aí são espíritos que se comprometeram e que, num determinado momento, tiveram a oportunidade de aceitar reencarnar em condições simples, paupérrimas, porque a população que vivia no Haiti não era uma população de classe média alta, e sofreram muito. Muitos vieram para o Brasil, para a América do Sul, e migraram para cá, se transferiram buscando uma condição de vida melhor, porque a situação lá ficou péssima. Já era complicada, ainda ficou pior ainda. Isso dito pela missão humanitária que o Brasil enviou da ONU, de soldados brasileiros, para ajudar na organização. Então vejam, 3 situações em que o homem não tem controle nenhum. E acontece. Mas com que propósito? Chamar a atenção da humanidade que nós não estamos por acaso aqui. A Terra é uma grande escola. Os países são salas de aula onde nós temos a oportunidade de evoluir através da convivência de uns com os outros. A grande questão é que, infelizmente, o ser humano que não aceita a possibilidade da reencarnação jamais vai dar o braço a torcer que hoje ele esteja num país de primeiro mundo europeu e que, pelo não bom uso do livre-arbítrio, amanhã pode vir num país africano para reparar as faltas cometidas em condições de miséria extrema. Isso daí é um ponto que não se aceita bem. E no livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, conversando com os mentores, ele fala sobre isso, da possibilidade até de espíritos muito comprometidos no pretérito precisarem passar por provas muito duras, e a única saída é aceitar a reencarnação em lugares que estão prestes a passar por uma erupção vulcânica, por um maremoto ou por um terremoto. Bom, então nós temos aí mais perguntas do Livro dos Espíritos para que os amigos possam refletir. E essa página, tá, que eu estou olhando aqui porque a letra está um pouco miúda, é uma página que foi endereçada a Emmanuel, quando as pessoas perguntam sobre a questão da evolução, tá? Nós sabemos que o homem, ele pode escolher a sua prova. Ele pode. Eu posso, ao desencarnar, chegar no plano espiritual e pedir aos mentores uma prova. Mas acontece que, como nós não temos acesso, nós não temos, digamos assim, a facilidade de ver o prontuário reencarnatório nosso,
aonde contém todas as faltas cometidas em vidas anteriores, eu posso solicitar algo e a espiritualidade pode negar. Ela pode negar porque ela pode perceber claramente que o que eu estou solicitando não é exatamente aquilo que eu preciso. E aquilo que eu preciso, eu terei que passar. Muitas das vezes a gente se pergunta assim, mas não é uma falta, digamos, de sensibilidade da espiritualidade em nos deixar passar por provas tão duras? Não, porque nós enxergamos a verdade a partir do ponto de vista material. Em outras palavras, a gente vê a vida do ponto de vista material, mas se nós estivéssemos no plano espiritual, reunidos numa assembleia, provavelmente a gente solicitaria dos amigos espirituais a chance de desencarnar num acidente aéreo, em pleno Oceano Atlântico, para poder corrigir uma falta cometida. Por isso que a espiritualidade, muitas das vezes, ela acaba concedendo a um grupo de pessoas, ou um grupo muito grande de pessoas, um resgate coletivo. Porque aqueles espíritos todos apresentam um padrão de resgate coletivo muito parecido. Não é que eles tenham feito a mesma coisa, não. Mas chega um determinado ponto que a espiritualidade, digamos assim, separa os espíritos comprometidos, moralmente falando, em grupos. E concede a esses grupos de espíritos que têm um compromisso reencarnatório parecido uma prova. Essa prova pode ser coletiva, essa prova pode ser em grupos menores, como a gente vê às vezes em acidente aéreo. Acidente aéreo onde o grupo que desencarnou era formado de empresários. Eu não sei se vocês se lembram daquele acidente aéreo que aconteceu lá em Congonhas, em São Paulo, com aquele avião Fokker 100 da TAM. Isso deve ter uns 23 anos mais ou menos. As pessoas que estavam no Fokker 100, que caiu por causa de um problema na turbina, eram empresários, pessoas muito bem resolvidas em termos de vida material. Então a gente vê que num determinado momento a espiritualidade concede isso para que o espírito possa alavancar sua própria evolução. É muito comum, às vezes, em determinados colégios, que são referência em termos de ensino e formação acadêmica, os professores convidarem determinados alunos a prestarem concurso. Porque chamam o aluno e dizem, olha, você é um aluno tão bom que você podia prestar concurso. Aí ele diz assim, mas professor, o senhor acha que eu sou capaz? Se você passar, o benefício é todo para você. Se você não passar, você aprendeu. Então, às vezes, a espiritualidade avalia e quando a espiritualidade concede, a chance de aprovação é muito grande. Porque todos se preparam moralmente para enfrentar uma prova que às vezes é uma prova muito dura. Muito bem. Existe também as provas que a espiritualidade se utiliza da irresponsabilidade social dos homens, que não é cataclisma da natureza, para reparar faltas cometidas. Então, por exemplo, nós temos aqui dois casos que marcaram a nossa história, que foi Mariana e Brumadinho. Recentemente, em Minas Gerais, duas barreiras de contenção de dejetos de mineração vieram a romper. Uma provocou poucas mortes, que foi o caso da de Mariana, mas em compensação poluiu o Rio Doce e a lama correu 1000 quilômetros, acreditem, quase 1000 quilômetros, chegando ao Oceano Atlântico e poluindo o Oceano Atlântico entre o estado do Espírito Santo e da Bahia. E Brumadinho, que não prejudicou tanto a natureza quanto Mariana, mas em compensação soterrou
com 5, 6 metros de lama, 200 e tantas pessoas. Aí a gente para e se pergunta, esses espíritos escolheram esse tipo de prova? Provavelmente sim. E, sendo que essa prova é um reflexo de que a espiritualidade se aproveita da irresponsabilidade social dos homens para levar companheiros comprometidos em um pretérito distante a resgatarem uma falta cometida. Não existe aquela passagem, o mal há de ocorrer, mas ai daquele pelo qual o mal venha. Aí é um exemplo perfeito, porque de uma erupção vulcânica, de uma tsunami e de um terremoto, nós vamos culpar quem? O efeito estufa, a ação do homem destruindo a natureza? Podemos até levantar essa proposta, como Al Gore levantou alguns anos atrás sobre o efeito estufa, aquele que era candidato à presidência dos Estados Unidos e deixou de ser, defendendo uma causa humanitária que deu a ele um prêmio Nobel. Então, se nós pararmos para pensar, a gente vai ver que aí a gente tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela recai sobre alguém. Quem seriam os empreiteiros responsáveis por essa obra? Mas os espíritos que desencarnaram ali foram companheiros que num passado distante se comprometeram, provavelmente, não posso afirmar isso, mas nas regiões do próprio estado de Minas Gerais, se comprometeram de maneira que viessem a desencarnar por soterramento. Então, foram agrupados e desencarnaram nessas duas situações. Essas duas situações são irresponsabilidade dos homens. Irresponsabilidade que deixaram correr frouxo e que infelizmente causou a morte e a indignação do nosso país como os maiores acidentes provocados pela ação do homem na natureza, poluindo e prejudicando a natureza. Agora, existem também os acidentes aéreos. Todo mundo aqui deve se lembrar do famoso acidente aéreo que aconteceu com uma empresa do Uruguai no final dos anos 60, aonde eles caíram nos Andes e, para sobreviver, eles tiveram que lançar mão de comer carne humana. Isso foi um fato que marcou e virou até filme. Nós tivemos um acidente aéreo nas Ilhas Tenerife, aonde, que é Ilhas Canárias, próxima à África, aonde 2 aviões se chocaram no ar, um levantando voo e outro pousando. O controle de terra perdeu totalmente a noção do que estava acontecendo e foi o maior acidente da história da aviação. Acidentes que a gente não consegue imaginar como alguns conseguem sobreviver e outros não. Que o avião cai e se parte, como o caso, por exemplo, do avião da equipe lá de Chapecó, que caiu na Colômbia e 3 pessoas sobreviveram e o resto veio a desencarnar. Agora também nós temos situações que já viraram até filme também, como o caso daquele piloto que era um homem muito experiente, o avião teve problema e ele pousou o avião no Rio Hudson e todo mundo de dentro do avião saiu e subiram nas asas do avião, provando que é possível se evitar um acidente quando se tem um domínio do conhecimento, ou melhor, às vezes a gente precisa passar pela situação, mas não quer dizer necessariamente que a gente vá desencarnar por ela, como aconteceu no acidente aéreo da empresa do Uruguai, que caiu nos Andes no final dos anos 60 melhor, final dos anos 60, eu acho que foi 67 ou 68, eu não me lembro muito bem.
e alguns acidentes que a gente se surpreende, como foi o caso com o avião que levava o time da Chapecó. Morreu quase todo mundo. Só sobreviveram 5 pessoas, se eu não me engano. De 73, eu acho que só sobreviveram 5. Então, às vezes, a gente para pensar. Por quê? Porque o indivíduo precisava passar por essa prova e outros precisavam desencarnar por essa prova. Eu tive a oportunidade de conhecer, no Consolador, no atendimento fraterno, uma senhora que perdeu o esposo no acidente aéreo do avião da Air France, que caiu há mais ou menos uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Não sei se vocês lembram, um avião que saiu daqui, indo direto para Paris. O avião caiu no Oceano Atlântico e o marido trabalhava numa multinacional, era um casal que já tinha mais de 30 anos de casado, eles estavam muito bem de vida. Ele foi e ela foi conversar comigo. Eu não sei se talvez pelo momento ela nem sabia como explicar o que havia acontecido, porque eles estavam numa fase tão boa da vida deles. Foi exatamente como eu disse aqui, que quando a programação ela acontece, o espírito precisa cumprir a programação. Ele vai e parte para o seu destino feliz, porque ele está em paz com a sua consciência. Isso que é o ponto central. Às vezes a gente fica sofrendo, mas aquele que desencarna por intermédio desses acidentes, ele está em paz com a sua consciência, porque ele conseguiu se remir com o seu passado. Esse é um ponto importante que a gente não pode esquecer. Então, nós sabemos que existem situações em que o indivíduo, ele tem a consciência que se ele tiver a possibilidade de se capacitar com conhecimento, exercitar a prática do bem, do amor, a caridade, a reforma íntima, talvez não precise passar por uma prova tão dura, mas essas provas, elas se fazem necessário porque após toda essa pandemia, a humanidade, ela fica melhor. E quando a humanidade não fica melhor, provavelmente a espiritualidade, ela vai oferecer uma nova oportunidade de reparação. Nem sempre o homem tem o alcance de entendimento para, digamos assim, se dar conta que tudo que aconteceu foi para deixar para trás algo de velho. Eu diria para os amigos que, da mesma forma que há um século atrás nós tivemos a gripe espanhola, uma pandemia que assolou o mundo, a gripe espanhola foi um grande marco que fechou o século XIX. E nós podemos até nesse momento, nos aventurarmos a dizer que o coronavírus está sendo uma grande pandemia que está fechando o século XX e está abrindo para nós o século XXI. Porque tudo de velho, tudo de ultrapassado, tudo que já caducou do século XX está ficando para trás com a pandemia. Então a gente precisa entender isso. É uma renovação, é uma oportunidade de nós deixarmos o homem velho para trás e nos trabalharmos num processo de reforma moral, num processo de reforma de informações e de conhecimento. Essas passagens que eu coloquei para os amigos de Allan Kardec e do Espírito de São Luís é para que a gente pare para pensar que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, procurando nos auxiliar, nos oferecendo a chance de renovação, de conhecimento, de transformação. Mas, infelizmente, quando o homem insiste em reincidir nos erros, a espiritualidade não vê outro caminho
a não oferecer a ele uma oportunidade de resgate provacional. Não é, digamos assim, um corretivo. Não é um corretivo. É como eu falei aqui, aquelas provas ou aqueles cursos de madureza que nós aplicávamos e a gente dizia para os alunos que já eram pessoas adultas, mas que encaravam isso de uma forma muito simpática. Eu dizia para eles, está vendo? Vocês não estudaram quando eram garotos, agora estão tendo que correr atrás do prejuízo. E eles achavam graça, porque eles diziam, mas professor, nem sempre a gente estudou na época certa, porque a gente tinha que trabalhar, tinha que ajudar a família. Eu dizia, eu sei disso, mas eu estou dizendo para mostrar a vocês que hoje existe uma possibilidade de se remediar. Só que às vezes a remediação, ela implica em um sofrimento de ordem moral. Quando o espírito amadurece, moralmente falando, ele aceita esse sofrimento não como o que nós entendemos como um sofrimento, mas como um degrau necessário à sua evolução. Assim como aqueles alunos do curso de madureza ficavam conosco até tarde, fazendo as atividades, porque eles iam fazer prova e precisavam estar preparados e faziam isso com mau gosto. Por quê? Porque eles haviam amadurecido para isso. Isso que é o ponto importante. Bom, então nós temos aqui outras perguntas também para os amigos refletirem. O aproveitamento das provas, ele é importante para nós enquanto coletividade. Então a gente às vezes se pergunta, no que uma prova como essa que nós estamos vivendo vai nos ajudar? Por que há necessidade de um flagelo de tamanhas proporções? Para tirar o homem egoísta do seu ponto de conforto, da sua zona de conforto, para que ele pense no seu semelhante, para que ele colabore, para que ele deixe de lado um pouco o comodismo e procure fazer algo de positivo, não só por ele, mas pelo seu semelhante também. Então, isso é importante, tá? Vocês, depois, ao assistirem essa passagem novamente em vídeo, vocês poderão até anotar as questões para pesquisar e para refletir. Muito bem, agora nós vamos entrar numa outra questão de responsabilidade. As tragédias que poderiam ser evitadas. Por que poderiam ser evitadas? No caso de Brumadinho e Mariana, difícil evitar aquilo, porque os próprios empresários perderam o autocontrole sobre aquela situação. Já no caso do Circo de Niterói e no caso do edifício Joelma, foi irresponsabilidade, que a espiritualidade também utiliza esses acidentes de grande proporção para reparação de uma falta cometida em um passado distante. E o melhor exemplo que eu posso dar para os amigos foi quando Humberto de Campos, irmão X, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, nos oferece pelo livro Pontos e Contos a história do Circo de Niterói. Quando ele conta inicialmente que na época do Império Romano, um general retorna das batalhas e os seus seguidores resolvem lhe oferecer uma distração como nunca vista. Já estavam tão cansados e acostumados das batalhas convencionais que todos os seguidores resolvem inovar. Pegam velhos, crianças, pessoas doentes, animais velhos e cansados, e no meio de uma arena romana, aonde os gladiadores se debatiam, eles montam uma tenda e colocam todo mundo ali e põem fogo. E todos morrem queimados. Esse fato se dá
no início da era cristã. E quase 2000 anos depois, aqueles companheiros que organizaram aquela diversão macabra se reencontram no circo de Niterói. Entre as pessoas, a família do profeta Gentileza estava no circo de Niterói. Existe um livro que foi editado há pouco tempo por um historiador, companheiro de profissão minha, né? Embora eu não o conheça, mas gostaria de conhecer. Ele é de Niterói, e editou um livro chamado Pior Espetáculo da Terra. Esse livro conta a história dos sobreviventes do circo de Niterói. De um dia para o outro morreram muitas pessoas. Niterói não tinha como dar enterro. O estádio de Caio Martins virou uma grande serralheria, onde eles estavam fabricando caixão para enterrar as pessoas. Quando a gente pesquisa a respeito disso, é algo tão impressionante que, se não fosse um elefante que, em desespero, fizesse um buraco nas chamas, o número de pessoas que haviam desencarnado seria muito maior. É uma história trágica, mas Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, esclarece que foi a reparação. Vejam quanto tempo a espiritualidade ofereceu a esses companheiros para que eles pudessem reparar as faltas cometidas. E o desfecho foi o circo de Niterói, da mesma forma que o edifício Joelma, aonde teve até um filme aonde aparece as equipes socorristas espirituais circulando pelos andares, retirando os espíritos dos corpos que haviam desencarnado, mas o espírito não sabia o que havia acontecido e ficou preso ao corpo. Quando é narrativa do livro e também do filme, eles vêm entrar no meio das chamas e não sabiam por que os enfermeiros não estavam se queimando com macas, estavam levando os corpos e nada mais eram os espíritos que estavam sendo levados. É muito interessante isso. Quem não teve chance de ver o filme sobre o edifício Joelma, veja. Existe um filme e provavelmente um livro que conta essa história em mais detalhes. Então eu vou acelerar um pouco, porque senão não vai dar tempo da gente comentar tudo. Nós deixamos algumas passagens para reflexão dos amigos. Existe um livro muito interessante chamado Na Hora do Adeus, do Espírito Luiz Sérgio. Se vocês quiserem ter uma visão mais ampla do amparo que a espiritualidade nos oferece, tá? E agora nós... Bom, eu voltei aqui. Bom, deixa eu ver... Bom, Teresópolis. Então, nós temos que fazer a abordagem para que os amigos possam ter uma ideia. Em Teresópolis, no ano de janeiro de 2011, e faz agora 10 anos, ocorreu um acidente de proporções imensa, que nós não temos até hoje a ideia de quantas pessoas desencarnaram. Desencarnaram mais de 1000, mas a gente não tem noção porque muitas pessoas moravam de maneira informal. Na época, a empresa responsável pela transmissão de energia elétrica, a Ampla, contou o número de mortos pelo número de relógios de luz. Mas, segundo os moradores de Teresópolis, o número foi imenso. Foi um número muito grande de corpos que simplesmente desapareceram quando o açude, se eu não me engano, arrebentou e aquela enxurrada de água invadiu bairros, levando pessoas a serem arrastadas. Eu me lembro de um caso de um garoto que ele foi arrastado uma distância imensa, mas sobreviveu.
Por que uns sobrevivem e outros desencarnam? Porque precisam passar por esse tipo de prova muito dura. Então, Richard Simonetti, que tem um livrinho, Quem Tem Medo da Morte, ele deixa muito claro que nós temos que desmistificar a ideia da morte através de estudo, através de reflexão. A gente compreendendo que a morte é um fenômeno onde o corpo orgânico que nós, espíritos imortais, estamos presos, com o fenômeno da morte nós vamos nos desligar desse corpo. Esse corpo vai entrar em decomposição e a gente vai despertar no mundo espiritual. E que a gente tenha mérito suficiente para despertar no mundo espiritual em convívio com pessoas amigas, num posto de enfermagem, num pronto-socorro, num hospital, com pelo menos pessoas que nos recebam de boa vontade. Porque muitos desencarnam, como Camilo Castelo Branco conta em Memórias do Suicida, mas ali foi um caso mais grave, e André Luiz também, e vão parar em regiões provacionais que nós chamamos por umbral. Regiões onde nós somos atraídos pela força do nosso pensamento, pelos nossos comprometimentos e pelo fluido vital que nós ainda precisamos dispersar até ser recolhidos por amigos espirituais que se disponham a nos ajudar. Bom, então mais uma outra questão para todos refletirem um pouquinho, né? Que os frutos que nós vamos colher de todos esses acontecimentos serão frutos futuros. Agora nós temos que saber fazer um bom uso deles. Sejamos sinceros, o grande problema da humanidade é que todas as revelações, tudo que nos é oferecido pela humanidade, pela espiritualidade, melhor, humanidade não, o que a humanidade recebe da espiritualidade, nem sempre a humanidade sabe fazer o bom uso. Por isso que ao final da Primeira Guerra Mundial veio uma grande pandemia, mas o homem não aprendeu. Infelizmente, o homem não aprendeu. Vamos mais adiante um pouco. Então agora, grandes guerras e epidemias. Vou ser um pouquinho mais rápido. Grandes guerras e epidemias que já vêm também desde a antiguidade, desde o que nós chamaríamos Idade Média, como a Guerra dos 100 Anos, travadas entre a França e a Inglaterra. Imaginem, uma guerra que durou um século, dividida por 2 períodos de paz, aonde se destacou no segundo período Joana d'Arc, que todo mundo conhece. Não é verdade? Quando a gente procura ler sobre as reencarnações de Judas, a gente descobre Joana d'Arc aparece como um personagem. Então é importante que a gente entenda que a humanidade vem sofrendo grandes flagelos, mas infelizmente o homem, por uma questão de vaidade, arrogância, prepotência, o homem ele acaba esquecendo que ele se comprometeu. No livro No Mundo Maior, existe uma breve história que vale a pena contar aqui. A história de Ascânio e Lucas. Ascânio e Lucas eram 2 espíritos muito simpáticos e amigos que já atuavam em prol do bem durante quase 500 anos. E de repente, quem nos conta isso é André Luiz, se acharam no direito de serem promovidos pelo trabalho que vinham empreendendo há quase 500 anos em prol do bem. E pedem para serem promovidos a um trabalho mais edificante, quando o mentor responsável por eles falou que iria encaminhar uma petição. A petição voltou, alguns dias depois, com uma observação, fazendo eles lembrarem que a última encarnação de ambos se deu na Guerra dos 100 Anos e que eles, infelizmente, cometeram grandes atrocidades, como, por exemplo, atiravam do alto das fortalezas pessoas para morrerem de impacto ao chão. No momento que tanto um como o outro leram
os seus prontuários reencarnatórios, fecharam os prontuários, entregaram, pediram arquivamento e solicitaram uma nova encarnação. Então vocês vejam, nós nos comprometemos há muito tempo atrás, e o processo de reparação, ele é adiado pela espiritualidade até o momento que a gente tenha condições de resgatar. E as canilucas vão no início, finalzinho da década de 30, final dos anos 40, vão ingressar num processo de reencarnação para aqui na Terra se dedicarem à aviação, porque eles estavam dispostos a se tornarem aviadores para ajudar no transporte aéreo, na evolução da aviação, mas viriam a desencarnar em acidentes aéreos, reparando as faltas que cometeram lá atrás, na época da Guerra dos 100 Anos. Vejam a ligação que nós estamos fazendo entre o Circo de Niterói, a Guerra dos 100 Anos, só para os amigos terem uma noção que a espiritualidade, ela não dá ponto sem nó. A espiritualidade vai sempre nos oferecer a oportunidade de reparação quando nós estivermos preparados. Continuando aqui, nós tivemos a peste negra. A peste negra, ela foi transmitida até mesmo na época da Guerra dos 100 Anos. Nós temos aqui uma figura engraçada, parecendo um pássaro. Era um médico da época que usava esse tipo de máscara com esse bico, porque ele colocava plantas aromáticas para que o cheiro de podridão, falando português claro, dos doentes, não incomodasse o médico. Então o médico pudesse tratar. O número de mortes foi alguma coisa absurda. Nós não temos um cálculo preciso, é um cálculo aproximado. Só na Europa, o número de mortes foi uma coisa fantástica. Dizem os historiadores que a peste negra levou à morte mais gente do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Tudo provocado pelo quê? Por uma pulga que transmitia doença e ela ia de uma casa a outra transportada por ratos. A pulga transmitia bactéria na sua picada e as pessoas desenvolviam uma doença que não tinha cura para a época. Então, até que os organismos ganhassem resistência, até que eles associassem as doenças aos ratos, demorou um bocado, tá? Mas o número de mortes foi imenso. Agora nós vamos entrar aqui. Primeira Guerra Mundial. Um número de mortes imenso também. Os homens parece que não aprenderam. Desenvolveram uma tecnologia enorme no final do século XIX, com a segunda revolução industrial, 1870, quando surgiu o motor elétrico, o motor diesel, a produção de aço em larga escala. Porém, isso tudo foi usado para a produção de armas. E logo depois surgiu uma doença que ganhou o nome de gripe espanhola, porque a Espanha teve um número de mortes muito significativo. Mas se nós observarmos as fotos daquela época, vamos ver todo mundo de máscara e todo mundo fazendo isolamento social. E curioso, nos Estados Unidos teve um prefeito que conseguiu que a cidade deles, agora me fugiu o nome, é um nome pouco comum, não passasse pela pandemia, porque impôs uma quarentena e isolamento das pessoas. Agora vocês vejam, 1920, tudo que nós estamos vivendo hoje aconteceu e nós não aprendemos. Não aprendemos e logo depois da pandemia da gripe espanhola, nós vamos ter o quê? A Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial com um número de morte imenso, sendo que se destaca as bombas atômicas e os campos de concentração. Parece que o homem não aprendeu.
O homem não aprendeu com todas esses cataclismas, todas essas provações coletivas, essas pandemias destruidoras, e aí a espiritualidade, percebendo que o materialismo se expande, porque nessa época aqui, tá, do início da guerra, onde tinha a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter um pico, um movimento materialista muito grande, até insuflado pelo positivismo de Augusto Comte. E agora, nós estamos vivendo uma era tecnológica em que os homens estão pensando em chegar a Marte com uma tecnologia, mas em compensação, surge um vírus. E esse vírus se espalha pelo mundo e hoje o Brasil, na data atual, apresenta um número de mortes de mais de 200 mil pessoas. Juntando o número de mortos, Estados Unidos, o Brasil e outros, nós estamos aproximando a cifra de 2 milhões de mortos em todo o planeta. E qual é o objetivo do mundo espiritual? Chamar a atenção do homem de que nós temos que evoluir moralmente. Tecnologicamente falando, nós já evoluímos. O planeta Terra é uma grande escola, eu volto a falar disso. E nós recebemos da espiritualidade grandes revelações, como a cura para muitas doenças. Porém, o homem ainda não aprendeu a amar o seu semelhante como um irmão. Por conta disso, nós vamos viver essa pandemia até que a gente se flexibilize enquanto espíritos imortais. Porque não adianta a gente ter todo esse conhecimento e não colocar em prática nem a metade do que a gente conversou aqui. Todo esse nosso estudo, ele se baseou no livro dos Espíritos, no livrinho do Richard Simonetti, que é um livro muito oportuno e eu recomendo aos amigos que leiam, Quem Tem Medo da Morte, porque o Richard Simonetti, ele faz uma avaliação muito grande do porquê nós temos o medo da morte e procura nos educar. Nós estamos aqui num trabalho de reeducação enquanto espíritos imortais. E por último, o livro do Espírito Luiz Sérgio, Da Hora do Adeus. Um livro extremamente oportuno também, que conta a história de 10 desencarnes, os bastidores dos velórios de 10 desencarnes, para que os amigos possam ter ideia que, independente de ser evangélico, católico, espírita, ateu, cada indivíduo que desencarna tem uma retaguarda e bastidores diferentes. E a gente se surpreende quando a gente encontra, por exemplo, pessoas que têm uma proteção espiritual muito grande, independente da religião delas. Por quê? Foram pessoas que souberam colocar em prática a máxima do Cristo, amar o próximo como a si mesmo. Então, o objetivo do estudo é uma reflexão profunda para os amigos. E por último, nós fazemos uma breve homenagem a Richard Simonetti, com o livrinho Quem Tem Medo da Morte, das suas capas, que nós já tivemos a chance de recomendar a vários companheiros a leitura. Os flagelos destruidores, as guerras, os grandes cataclismas como vulcão, maremoto, terremoto, tsunami, tudo isso tem um propósito: chamar a atenção dos homens. Porque nós não somos donos do nosso destino. Nosso destino está atrelado ao nosso compromisso espiritual. Nós vamos nos tornar donos, sim, retificando, quando nós amadurecermos moralmente e pedirmos a Deus aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós gostaríamos. Olha a diferença. O que eu preciso para evoluir? Não o que eu gostaria para ser feliz. Quando a gente amadurece a esse ponto,
A espiritualidade nos oferece a oportunidade de alavancarmos a nossa evolução, como nós oferecíamos aos alunos do curso de madureza, pessoas com uma idade avançada que se esforçavam para poder correr atrás do tempo perdido, através do estudo noturno, através das provas nos finais de semana. Aí entra o que nós chamaríamos de ressignificando nossa vida. Estamos ressignificando no momento que estamos estudando, estamos ressignificando no momento em que estamos nos reeducando a caminho da luz, como dizia e diz André Luiz. Ricardo, você já pode baixar o PowerPoint. Nós estamos no nosso processo de despedida dos amigos, na esperança de que esse encontro singelo e fraterno tenha sido útil para que todos possam refletir que desde a antiguidade, desde a época da Idade Antiga, que o mundo já passa por acontecimentos provacionais, para que os espíritos possam aproveitar e resgatar as faltas cometidas. Porém, a própria espiritualidade nos oferece em dois caminhos: o caminho do amor ou o caminho da dor. Cabe a cada um de nós escolher a opção mais apropriada pelo momento em que nós estamos vivendo. Somos espíritos imortais. Um dia vamos deixar esse corpo de carne para trás e vamos retornar ao plano espiritual. E eu desejo aos amigos, a todos que se encontram nos dois planos da vida, uma noite, um dia de paz, uma tarde de paz e de luz. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Bem, agradecemos ao nosso irmão Éder por mais esse trabalho, muito bem feito, muito bem explicado, quando é chegada a hora. Ninguém pensa quando a hora chega, mas um dia ela chega. Então, vamos dar por encerrado os trabalhos da noite de hoje. Vamos fazer uma prece rápida. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, por estarmos aqui presente, finalizando esse trabalho. Que a água aqui presente seja fluidificada e, ao bebermos, nós recebamos o passe espiritual à distância. Que todos sejam agraciados com a bondade e com a misericórdia do plano espiritual. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. E para concluir os trabalhos, a nossa irmã Nízia vai finalizar Se Eu Fosse Uma Estrela. É com você, Nízia.
Muito linda essa música, né, Nízia? Parabéns, parabéns mesmo. Bem, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.